Semana passada nós falamos de injustiça, falamos das injustiças da vida, falamos bastante de política. Hoje nós vamos falar de religião. E semana que vem nós vamos falar de dinheiro. Só tema fácil, não? Eclesiastes 5, versículo 1 ao 7. Vou ler na revista e atualizada. Alguns textos que irão ser lançados ali são na versão internacional e na linguagem de hoje. Mas eu vou ler na versão atualizada. Diz assim, Eclesiastes 5 em diante. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Aí há várias versões desse texto, né? Esses versos vão falar da vida religiosa. Conselhos do Eclesiastes para o religioso, para como deve ser a nossa relação com Deus. E o tema é sobre religião de maneira geral. Sempre quando eu critico religião nas pregações, algumas pessoas vêm tentar corrigir, né? Fala assim, eu acho que o que você queria dizer não era religião, você queria dizer religiosidade, porque o problema é a religiosidade. Eu falo, não, é a religião mesmo, não é a religiosidade, porque a religião como um sistema, como uma ideia, como um princípio, ela é um problema para Deus, para nós, para o ser humano. Aliás, historicamente, a religião ela tem gerado muitas guerras, muitas desavenças, muitas brigas entre as pessoas. E o que Jesus veio trazer não foi uma religião, foi um relacionamento, um caminho de vida, de comunhão com Deus. Então, uma religião é um sistema de crenças, de credo, de doutrina, de dogma, de códigos, que a pessoa adere a esse sistema e aí ela faz parte de uma religião. E às vezes muita gente dentro da religião cristã não conhece o Cristo, conhece a religião e não o Cristo. Então, a religião é um caminho enganoso e traiçoeiro. Então, nesse texto aqui de Eclesiastes, ele vai mostrar, nesses versos, como a religião pode ser um caminho de tolice, fazer a pessoa se tornar um tolo, né? um estúpido, a ideia aqui, né? Como a religião deixa as pessoas enganadas em muitos aspectos, em muitas áreas da sua vida. E a ideia, então o que Deus nos chama a ser, se não é religioso? Nesse texto nós vamos ver, nesses 7 versículos aí nós temos muitas lições sobre isso. Então a primeira parte, quando a religião é um caminho de tolice, e eu vou apresentar para os irmãos aí algumas coisas. Primeiro, a religião é um caminho de tolice quando o religioso fala demais, amontoa palavras com a boca. Não seja precipitado de lábios, tu muito falar nasce a prova vã do tolo, não permita que a sua boca o faça pecar. Quer dizer, o Eclesiastes fala bastante disso. Olha, cuidado quando você chegar na presença de Deus. O que você vai falar, como você vai falar, o que você vai dizer para Deus. E aí tem um texto que Jesus falou que, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Ou, na outra tradução, de toda palavra frívola que tiverem falado. Só assim, quando é que a gente tem que calar, então, na presença de Deus? Às vezes, as nossas próprias orações são orações que querem dar direção para Deus. Imagine se Deus tivesse respondido toda a oração sua. Se Deus tivesse respondido tudo que eu pedi. Né? Tanta tolice que eu já pedi, tanta estupidez que eu já pedi.
E a gente, às vezes, quer dar um mapa de orientação para Deus. Assim, o senhor precisa fazer assim, o senhor precisa fazer daquele jeito, né? É mais ou menos esse é o caminho da tolice, quando a gente acha que a gente pode dizer para Deus como Ele deve agir, quando Ele deve agir. Essa é uma tolice, Ele diz, guarda a tua boca, segura aí a língua na tua boca, você está diante do Senhor. Então, a religião, e quantas vezes na religião a gente já, na nossa vida religiosa, a gente já falou tanta coisa. Às vezes a gente canta outras coisas também, que é meio tolice, a gente fala, a gente ora, a gente até prega algumas tolices também, né? Então, a religião nos leva a isso. Então, guarda a tua boca, cuidado, as orações nossas. Quem é você para dizer para Deus o que Ele tem que fazer? A gente tem que se humilhar e pedir, mas a gente não pode dizer para o Senhor o que Ele deve fazer, como Ele deve fazer. O texto que eu li de Isaías aqui, 40, quem é você? Né? Quem é que olha para as nações e é como um pingo de areia num balde? Quem mediu os céus a palmos é o Senhor. Então, diante do Senhor, fale menos e ouça mais, né? Cuidado com a sua boca, cuidado com o que você fala. Essa é a ideia do Eclesiastes. Olha, fale menos, né? A religião se torna um caminho de tolice quando você fala demais. Segundo, é um caminho de tolice quando o religioso vive uma vida dupla. Oferece sacrifício sem saber, o pior, sabendo que está agindo mal. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Ele diz, quando você for, ouça mais. Porque tem tolo que ele oferece sacrifício, é um sacrifício mal. Ou sacrifício de maneira errada, que Deus não pediu. E ele não sabe, ou às vezes até sabe, que Deus não aprova aquilo. Que Deus não está se agradando daquilo. Porque ele oferece um sacrifício, mas a vida dele é contrária ao sacrifício. O sacrifício dele não corresponde à sua vida. E aí tem outro texto de Mateus que Jesus fala sobre os religiosos, né? Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. A religião é um caminho de tolice porque ela sempre prioriza o exterior, a aparência, a fachada, o que a gente faz. E o Evangelho de Jesus, ele sempre está interessado no que está aqui dentro, na motivação. Eu sempre falo que o problema de Jesus é a motivação, né? Se ele não olhasse para a motivação, estava bem para nós. Mas o problema é que ele olha, qual é a nossa motivação ao fazer as coisas? O que está dentro do nosso coração? O que nos impele? Então, a ideia é que o religioso, ele fica oferecendo, e Deus... Se você ler Isaías 1, quando Deus fala assim, eu não suporto mais as orações, os cânticos, vocês falam e cantam uma coisa, mas vivem outra, diz o Senhor. Eu não suporto iniquidade com ajuntamento solene, eu não suporto isso. Então a religião sempre tem essa tendência, sempre tem a tendência de priorizar o exterior, a fachada, a aparência. Como os fariseus do tempo de Jesus, eles falam, mas é o coração que eu olho. Não adianta você ofertar uma coisa, mas o seu coração está longe, sua prática, sua conduta, sua motivação ser outra. Eu não suporto, eu não aprovo isso. E a religião se torna uma tolice, porque ela nos leva a fazer isso. Terceiro, quando o religioso confunde sonho com realidade. Porque da muita ocupação vem os sonhos, pois este é o resultado da multidão de sonhos, vaidades e muitas palavras. E o profeta Jeremias diz assim, sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. A ideia aqui é quando a religião faz a pessoa crer que a vida ilude as pessoas, que gera um sonho na pessoa, que porque ela agora está dentro dessa religião, a vida tudo vai ser fácil, vai ser beleza, vai ser um mar de rosas. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, você pregar um negócio, anunciar uma coisa e dizer assim, porque agora você é dessa igreja, o pneu do seu carro nunca vai furar, o motor nunca vai fundir, você nunca vai ficar doente, porque você agora é dessa religião. Ou como dizem alguns pastores agora, porque agora você está debaixo da minha cobertura espiritual. É ilusão também. Porque a chuva cai para o justo e para o injusto.
o sol, o mundo é o mesmo. Agora, Deus faz diferença na nossa vida, mas as circunstâncias, a realidade é a mesma. Deus nos dá fé, Deus nos sustenta, mas a vida é a mesma aqui. O que pode acontecer para o justo, acontece para o ímpio. Então, às vezes, a pessoa ela é iludida. A religião ilude a pessoa. E o sujeito acredita que agora, porque ele é dessa igreja, dessa religião, ele vai ter tudo maquiado, vai ser o crente Alice no País das Maravilhas, né? Tudo vai ser maravilhoso, mar de rosas, e nada vai dar errado. Aí quando acontece a primeira adversidade, a fé da pessoa é abalada, a fé naquela igreja é abalada, porque a pessoa ensina um sonho, uma ilusão, que não é a verdade do Evangelho. Muito pelo contrário, você lê a Bíblia, você lê o que Jesus viveu, falou, ensinou, e Paulo e os apóstolos, a vida é feita de lutas, adversidades, batalhas, e a fé nossa é forjada nessas batalhas. Então a religião ilude as pessoas quando dá essa ideia de que maqueia a vida humana. Agora você é dessa igreja, seus problemas acabaram, né? Isso é ilusão, isso é ilusão. Não entre nessa coisa, é ilusão, né? E muita gente entra na igreja e fala, pastor, agora que eu sou crente, agora eu pedi emprego, eu pensei que ia melhorar a minha vida. Venha para o mundo real, meu irmão, você caiu na realidade. Você entendeu? Paulo, antes de ser crente, ele tinha tudo. Depois que ele teve Cristo, ele perdeu tudo. E ele disse que ele estava alegre, ele estava feliz. Então, é ilusão a religião, às vezes é o canto da sereia, né? Prometendo e está iludindo. Então não confunda, a realidade é a mesma para todos. Quarto, quando o religioso começa a se julgar capaz, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. O sujeito começa a encher o peito diante de Deus, agora, Senhor, eu prometo, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora, Senhor, eu vou andar dessa maneira. Quantas vezes você já não fez isso, não? Senhor, agora eu vou andar desse jeito, vou fazer dessa maneira, e se o Senhor me der aquilo, aí eu vou fazer mais aquilo, né? Então, a religião enche o ser humano e ele acredita que ele é capaz. É mais ou menos o que eu falei domingo, a primeira parte do meu sermão de domingo, depois você pega o CD lá e ouve de novo, certo? Você não gravou, ouve de novo lá para você entender. E o que ela faz? Ela faz isso aí que Jesus falou de Lucas 18, o fariseu vai no templo para orar, e ele ora de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. A religião faz a pessoa se sentir melhor do que os outros. Isso é que a religião faz. A gente inevitavelmente começa a nos classificar como superiores. E os outros são a ralé, esse publicano, imundo, pecador, sujo. Olha quem eu sou. Então, a religião exalta o homem, a religião gera no homem essa ideia de que ele é capaz de agradar a Deus, de fazer por merecer, de amontoar créditos diante do Senhor, de que ele é bom, ele é capaz, ele é justo, ele é isso, ele é aquilo. A religião engana, ilude, seduz as pessoas. Quanta gente eu já vi na igreja, agora eu vou fazer, não dura um mês aquele negócio. É o que eu falei de Romanos 7, é Romanos 7. A gente não tem poder para fazer nada, só o Espírito de Deus em nós. A nossa autodeterminação é muito fraca para agradar a Deus. Ronald Sider é um pesquisador americano que escreveu um livro assim, O Escândalo do Comportamento Evangélico nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa, e uma das pesquisas que ele fez é um movimento que tem nos Estados Unidos, que chegou no Brasil também, chamado Quem Ama Espera. Ele fez uma pesquisa de vários anos com jovens que se comprometeram a se manter castos, virgens, até o casamento. Jovens evangélicos dos Estados Unidos. Durante 12 anos ele investigou ali, acho que 12 mil pessoas, 12 mil jovens. E dos 100% que falaram que iam ficar firmes, 88% quebraram a promessa. Fizeram a promessa diante de Deus. 88% daqueles fracassaram.
Que a religião às vezes nos dá isso daí. Às vezes eu lembro que eu fazia aqueles votos do casamento, né, e sempre acrescentava. Depois eu vi lá no manual da IPI, que eles também acrescentaram aqueles votos lá. Eu prometo ser fiel, amar, respeitar, tá, prometo. Aí agora acrescentou no manual, com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Você entendeu? Porque é mentira você dizer, bancar um voto. Você é capaz, com a ajuda de Deus. O Senhor nos ajudando. A força vem dele. O amor vem dele. O poder vem dele. Então a religião ela exalta o ser humano. E a religião discrimina. Quando o cristianismo se tornou religião, que não era religião, no século IV, eu mostrei o vídeo aqui para vocês, vou passar depois. Uma das primeiras coisas que Constantino fez foi reunir os bispos para fazer o credo de Nicéia, o concílio de Nicéia. Quando o concílio de Nicéia se reuniu, eles elaboraram o credo de Nicéia. E no credo de Nicéia eles terminaram dizendo assim, quem não crê como a gente, tinha um monte que não cria. Um monte de cristão que não acreditava daquele jeito. Eles falaram assim, seja anátema, amaldiçoados. Ali nasceu o cristianismo. E quem não crê como a gente é amaldiçoado. Isso é religião. Religião é assim, quem não é dos nossos, está no inferno, está condenado. Nós somos melhores do que os outros. Isso é religião. A nossa igreja é melhor do que a outra. Isso é religião. A religião faz isso. O evangelho não. O evangelho não faz isso, a religião faz. Eu vou pregar uma série de mensagens aqui, intitulada assim, mais Jesus, menos religião. Né? Eu quero que você venha participar, no mês de setembro. Mais Jesus, menos religião. Porque a gente precisa quebrar o poder da religião na nossa vida e seguir mais Jesus. A gente é um religioso, na igreja, mas não é um crente em Jesus Cristo. Então, quinto, quando o religioso promete que não consegue cumprir, ou pior ainda, quando acredita que vai conseguir cumprir sua promessa, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. É o que eu falei, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A história do cara chegou para o pastor e falou, pastor, se eu tivesse 1 milhão eu dava para essa igreja. O pastor falou, mentira, rapaz. O que é isso? É claro, você tem 100 aí, você não dá. Como é que se você tivesse 1 milhão, você ia dar? Você entendeu? É mentira. Você fica prometendo, é mentira. Então, fica enchendo o peito e prometendo. A religião faz isso. Vou fazer, vou acontecer e tal. Isso é a religião que faz em nós, que gera essa empáfia, essa soberba. Esse negócio de voto, meu irmão, a gente não tem poder nem para dizer que vai estar vivo daqui 1 hora. Como é que você pode provar que você vai estar vivo daqui 1 hora? Você vai prometer um negócio para o ano que vem, para o mês que vem, diante de Deus ainda. E Deus fala, você é tolo, você é tontinho, bobinho. Você não consegue mudar nada na sua vida, rapaz. Imagine se esse coração seu parar de bater, se acontecer alguma coisa, acabou. Então, a religião gera essa soberba, essa empáfia, essa coisa de que é melhor, superior aos demais, de que a gente é capaz, de que nós vamos abrir a porta do céu no meu nome, né? Vamos chegar lá diante de Jesus e falar, por que você quer entrar aqui? Ah, porque eu sou bom, porque olha o que eu fiz, eu sou capaz, olha, eu fui 4.666 vezes na igreja, né? O que adiantou isso? Você vai chegar lá e Deus vai falar, não, porque eu era protestante. E Jesus vai falar, eu nem sei o que é isso, meu filho. Já pensou? Porque eu era ovelha do reverendo. Reverendo quem, meu filho? Eu não sei, eu não chamo ninguém de reverendo. Deus não chama ninguém de reverendo, nem de bispo, nem de arcebispo, nem de papa. Para Deus não existem esses negócios. Deus não tem compromisso com instituição jurídica, com religião nenhuma. Deus só tem compromisso com seres humanos. São os seres humanos que Ele ama. Você chegar lá, eu era lá o segundo secretário. Deus fala, o que é isso, meu? Eu nunca ouvi falar dessas coisas. Você acha que Jesus já ouviu falar dessas coisas? Ele não está interessado nisso aí. São nas pessoas e no coração e na vida com Ele. Sexto,
quando o religioso age passionalmente, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Quando o religioso age emocionalmente, apaixonadamente. Tinha um cartoon de um cara saindo da igreja, só de cueca. Aí ele falou assim, rapaz, foi o melhor sermão de oferta que eu já ouvi. Não, deu tudo, só saiu de cueca. Deu tudo lá na igreja. Então, age passionalmente. Quantas histórias já tem surgido aí de pessoas que entregou para a igreja e no outro dia ele veio atrás. Eu dei, mas não era para ter dado. Né? Eu dei a moto, eu dei a casa, e depois já está na justiça, um monte de processo na justiça. De gente entrando contra igrejas, querendo reaver o que elas doaram. Às vezes a pessoa age na emoção e a igreja, às vezes a religião entra nessa manipulação emocional para a pessoa tomar uma decisão ali, dar, entregar a chave do carro e depois, sem refletir, sem pensar, ela foi ludibriada, foi enganada, né? Eu lembro quando eu era bem moço ainda, eu fui num congresso desses, bem grande, 10 mil pessoas, evangélico, tudo que era cantor gospel. Aí eu lembro que eu estava com meus irmãos e só tinha dinheiro para passagem de volta. Aí eu falei para meu irmão assim, acho que é melhor a gente deixar a carteira hoje aqui, porque o cara tira uma oferta de um jeito que é capaz da gente dar esse dinheiro. Porque, rapaz do céu, os caras eram sensacionais para tirar oferta. Então o cara age passionalmente, você ouve aquele negócio ali, aquela coisa, a pessoa fica emocionada, empolgada, age no calor da emoção e depois se arrepende, porque não foi refletido. Então, às vezes, diante de Deus, Eclesiastes fala, a religião é uma tolice se você viver assim. É uma tolice de precipitação, de você fazer as coisas emocionalmente, e tem pessoas peritas nisso hoje. Há pastores que fazem cursos de neurolinguística, fazem cursos de autossugestão hipnótica. Eu já vi umas coisas que aquilo é hipnose. Já vi pastor colar a pessoa no banco. Você acredita nisso ou não? É igual esses caras que hipnotiza. A pessoa não consegue sair do banco, colou. Já vi isso, ele diz que é unção da cola, sei lá o que, já vi todo tipo de coisa, você vê essas coisas, autossugestão, auto-hipnose, essas coisas todas. Não é? Você vai naqueles cultos assim que o cara começa, quem vai dar 5 mil? Pô, baixa para 1.000. Quando chega em 10 anos, você fala, agora eu vou dar, porque chegou em 10 anos. Então, essa coisa, a religião faz isso, e o pessoal tem se aperfeiçoado nessa manipulação emocional. Você vai em cultos, eu já fui, tudo isso que é experiência própria. 1h30, 2 horas, você cantando o mesmo louvor, a mesma frequência alfa do cérebro, o cérebro chega uma hora que ele já não pensa mais. Porque a multidão, a massa conduzida pela frequência emocional, musical, o cara perdeu totalmente a crítica intelectual e racional. E isso tem muito hoje, tem muito, não é? Eu não vou fazer isso aqui não, né? Só quando estiver começando a construção, a coisa estiver faltando, né? Aí a gente vai pensar nessas coisas. Mas por enquanto não, por enquanto você pode vir com a carteira, mais para frente. Resultado da religiosidade dos tolos. Os tolos tropeçam em si mesmos, induzem-se a pecar, pois os tolos desagradam a Deus. Não permita que a sua boca o faça pecar. A religião leva ao pecado. A pessoa pecar pela tolice, pela presunção, pela soberba, pelo orgulho, pelo falatório inútil, pelas promessas vãs, pelos votos não cumpridos. É vão. A tolice religiosa não constrói nada. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? O texto diz que Deus destrói isso, porque você está construindo um castelo na areia de ilusão, e Deus vai destruir essa coisa. Vai destruir. O pregador lá que ficava ensinando para todo mundo que crente não fica doente. Aí ele ficou.
Aí ele vai para o hospital, ele entra com nome falso, para ninguém saber que era ele que estava lá. É verdade. Ou então tem uns mais ricos que fica doente, vai para os Estados Unidos, por no Brasil não saber que ele estava doente. Então fica construindo uma coisa, uma ilusão. E aí na hora que põe o pé no chão, aí o cara vê que é uma ilusão e Deus destrói essa ilusão. Destrói essa ilusão. Então, um pastor esse dia falava que ele estava com dor de cabeça e o irmão falou, que é isso, pastor? Não pode ter dor de cabeça. Ora, e orava e aumentava a dor de cabeça do pastor, né? Aí o pastor encheu e falou, então ora também para você tirar esse óculos da sua cara, já que você está falando que eu não posso ter dor de cabeça, você usa óculos. É a mesma coisa, é doença do mesmo jeito. É um problema de saúde. Então, Deus destrói isso daí. A religião não constrói, a religião destrói. A religião separa as pessoas. A religião gera orgulho, soberba, ódio, guerra. As maiores guerras do mundo foram motivadas por conflitos religiosos. Religiosos. Então Deus destrói essa ilusão. Agora, como vencer a religião? 3 conselhos do Eclesiastes. Primeiro, fala pouco. Tenha cuidado quando for o tempo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Tem um filme baseado na vida daquele escritor inglês chamado C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. Tem um filme da vida dele, um período da vida dele, feito por aquele ator chamado Anthony Hopkins. E aí tem uma cena que ele vai orar para alguém que está doente, sua esposa. Aí na hora que ele vai orar, alguém fala para ele, você acha que sua oração muda a Deus? Aí ele falou, não, minha oração não muda a Deus. Eu vou orar porque a oração me muda. A oração muda a mim, não a Deus. A gente ora para a gente entrar na sintonia de Deus. Para a nossa vontade ser a vontade de Deus. Para que a gente consiga mudar o nosso padrão, o nosso comportamento. A gente ora para ouvir mais de Deus, para experimentar mais de Deus. Então, a função principal da oração não é pedir coisas a Deus. A função principal da oração é ter comunhão com Deus. É você experimentar Deus. E Deus falar com você. É você se abrir para Deus. Se a gente passar 1 hora orando e só você falar, Deus vai falar, filho, cala a boca um momento, deixa eu mostrar para você o que eu quero. Deixa eu mostrar o que eu quero fazer na sua vida. Você não dá um tempinho para eu falar. Então, você tem que falar com Deus e você tem que estar aberto para ouvir Deus. Para ouvir o Senhor. Para aprender com Ele, para discernir qual é a vontade dEle. Porque a gente não sabe orar como convém, a gente nem sabe o que pedir. Mas o Espírito é que intercede por nós. Então a gente tem que pedir ao Espírito, ensina-nos a orar, mostra-nos como orar. Tem situações que a gente ora, eu já fiz tanta oração que eu sei que é tolice. Né? Mas, Senhor, o Senhor sabe, o que não for bom você joga no lixo. Se salvar alguma coisa, você aproveita. Né? Mas a gente não sabe nem como, situações, Senhor, como é que eu devo pedir aqui? O que eu devo orar pela pessoa? Quem é que sabe? Deus vai dirigir, o Espírito Santo é que conhece a mente do Senhor e inclina o nosso coração. Então a oração deve ser um exercício para a gente escutar, ouvir a voz de Deus. Ver o que Deus quer, como é que Ele quer me direcionar, o que Ele quer que eu ore, como Ele quer que eu ore. Me instrua, Senhor, me oriente, me ensine, para que a gente possa mudar a minha vontade e ser como a Tua vontade. Porque é isso o grande poder da oração. A oração é o meio da comunhão com Deus. Então, fale pouco. Não é pelo muito falar, não é por... O muito falar é bom pela comunhão, pelo tempo sob influência de Deus, pelo tempo de concentração mental, emocional, na presença de Deus. Você está sobre a atmosfera do eterno, e aí Deus vai agir no seu coração. Quantas vezes você já ajoelhou e orou com intensidade, e quando você levanta, não mudou nada, mas mudou tudo? Quantas vezes não mudou nada ao seu redor, mas mudou tudo, porque mudou o seu coração? Você estava preocupado, nervoso, ansioso, quando você levanta, você está calmo, tranquilo, porque Deus mudou você. Então a religião é esse negócio da gente dizer para Deus, falar para Deus, determinar para Deus, orientar a Deus.
Isso é tolice, isso é tolice. Quem deu conselhos a ele? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro que primeiro deu a ele? Ninguém. Então, vamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. E a religião tem esse poder, né, de incitar em nós o falar. Segundo, jamais se atreva a fazer negócios com Deus. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. O perigo do auto-engano na religião do mérito. Romanos 7, que eu preguei aqui domingo. Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu odeio esse faço. Ele está falando desse conflito dos dois eus que nós temos, o eu regenerado e o eu carnal, esse conflito. E aí às vezes a gente quer vencer o eu carnal com o eu regenerado. Eu falei, a gente só vence com o Espírito. Romanos 7 não tem o Espírito Santo. Paulo está falando do conflito dos nossos dois eus. Mas ele diz, isso só é vencido quando entra o Espírito Santo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. É um poder sobrenatural, a influência do Espírito. E aí a gente vence o pecado e a carne concentrando no Espírito, tendo comunhão com o Espírito, sendo cheio do Espírito. Não é a gente mesmo que vence, é o Espírito. Isso é coisa de voto de tolos. De você falar assim, eu não vou fazer mais, e aí depois você vai e faz, depois você peca de novo, depois você cria uma desculpa, racionaliza e tal. Você tem que falar, Espírito Santo, santifica a minha vida, e não ficar prometendo, falando, fazendo barganha com Deus, fazendo promessa com Deus. Se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Agora nós estamos a comunhão, a intimidade, e o contrário do mérito é a graça é o favor imerecido. A nossa comunhão com Deus é baseada na gratuidade. Deus nos ama e nos aceita gratuitamente. Pela justificação, pela morte de Cristo, temos acesso a Ele. Então Ele já nos perdoou em Cristo, já nos libertou em Cristo, já nos conduz em Cristo. Então a gente tem que abandonar o mérito. Libertar dessa coisa, agora eu vou fazer isso porque vai aumentar o meu crédito diante de Deus. Nunca aumenta. O nosso crédito já é alto demais, é a justiça de Cristo. A nossa balança, nós já passamos na balança. É a justiça de Cristo. Aqueles pesos que tinha antes para medir, né, na balança, você ficava equilibrando. Aí a gente tentando equilibrar. Eu faço uma coisa boa, fiz uma coisa ruim. Aí fica equilibrando. Isso é besteira. Porque o lado pecaminoso nosso sempre vai nos levar para o mal. Mas a balança nossa aqui, é só você colocar aqui o sangue de Cristo. Aí você já passou na balança. Você já passou na balança, você já tem a justiça de Cristo, o sacrifício de Cristo. Então, abandonar a religião do mérito, da barganha, da troca, é de graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que a Bíblia diz. É o que o Evangelho é. Religião é a mentira do diabo para tirar o foco de Cristo. Toda religião fala do mérito, da evolução humana. Toda religião, ela nega o sacrifício de Cristo. Toda religião. O que é o Espiritismo, se não a religião centrada no homem, na evolução através de reencarnações. O que é o budismo, o hinduísmo, toda a evolução natural do homem. Agora, o Evangelho de Jesus Cristo diz assim, olha, a nossa salvação não pertence a nós. A nossa salvação foi Cristo que conquistou. Nós temos um Salvador, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Não é na base do mérito, do esforço, da barganha, da troca, da penitência. Se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Besteira, não faça isso. Não faça isso. Porque agora nós estamos na revelação da graça. Amém? Em último lugar, Eclesiastes termina dizendo, tenha temor de Deus. A expressão temor do Senhor é um sintagma, ou seja, 3 palavras que formam uma única palavra. É uma expressão só no hebraico. É um termo técnico. O que é ser temente a Deus? É ser reverente. O medo nos afasta de Deus. A reverência nos aproxima dele.
A reverência é uma mistura de admiração com desejo. O Eclesiastes vai falar: abandone a religião, tenha o temor de Deus, ande no temor de Deus. O temor de Deus não é medo, é reverência. Reverência é você sentir o que o texto está falando aí, ó. É você sentir uma mistura de admiração e desejo, de querer, de estar perto, de andar no temor do Senhor. O temor do Senhor não nos afasta, nos aproxima de Deus. Então, qual é a maneira que nós devemos andar? Andar no temor do Senhor. Essa admiração pela grandeza, pela santidade de Deus e esse desejo de estar perto de Deus, de ser atraído pelo caráter de Deus. É assim que a gente vence a religião. A religião é um conjunto de regras, dogmas, doutrinas. O temor de Deus é um estilo de vida. É um caminho de vida, é um procedimento, é uma conduta, é um relacionamento, é algo que está dentro do nosso coração. Ande no temor do Senhor. Viva no temor do Senhor. E aí tem mais explicações sobre o temor do Senhor. Pode passar. A adoração a Deus está em um contexto de temor, reverência e admiração da pessoa de Deus, o que nos leva em direção a Ele. Existe aquele medo de chegar perto, mas não um medo que nos faz fugir. É um medo reverente que nos faz desejá-lo. Quando Jesus se transfigurou, os discípulos ficaram apavorados, porque o rosto de Jesus brilhava como o sol. As suas vestes eram brancas como a neve. E ele ficou apavorado. E Jesus falou: não temas, não temas. A glória do Senhor gera pavor. Mas o Evangelho gera esse desejo de se aproximar. Não temas. Todos os antropólogos dizem que o que iniciou as religiões foi o medo. O medo do desconhecido, o medo do futuro, o medo que gerou as religiões. Agora, quando o Evangelho de Jesus começou, em Mateus, a primeira palavra do anjo para Maria foi: não temas. A religião começa com medo, o Evangelho começa com: não temas. Trago novas de grande alegria. O Evangelho acaba com medo, porque ele nos leva para perto de Deus, para perto. Então o temor do Senhor é essa atração por Deus, reverente, santa, sem banalizar, sem essas trivialidades da religião. A religião nos leva a banalizar, o temor de Deus nos leva a respeitar, a reverenciar, a ficar fascinado, atraído por Deus. Quando Jesus fez aquele milagre, Pedro no barco falou assim: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Isso é o temor de Deus, que a pessoa sabe quem ela é. O religioso, ele não sabe, ele fica falando, ele fica prometendo, ele não tem noção de quem Deus é. Ele não tem respeito e reverência por quem Deus é. Então fala um monte de bobagem, igual o temor do Senhor, não. O temor do Senhor sabe que Deus é grande demais. É maior do que a gente pensa. E que diante dele a gente tem que ir, mas sabendo que ele é Deus. Então eu quero pôr mais um texto aí. Deus é grande demais. Ao mesmo tempo em que o admiramos e desejamos, temos medo de ser esmagados por sua grandeza. Isso é temor do Senhor. Uma única expressão nos vem ao Espírito para o exprimir. É o sentimento de mistério tremendo, do mistério que causa arrepios. Esse é um texto de um estudioso, teólogo, que ele tentou achar uma palavra em português, em alemão, para expressar o temor do Senhor, a experiência do temor do Senhor. Ele não achou. Aí ele foi para o latim e encontrou essa expressão, mysterium tremendus. É o tremendo mistério que assusta e fascina diante de Deus. Ele é grande demais, ele é maravilhoso demais. Nós somos pequenos demais, mas ao mesmo tempo que a santidade dele nos afasta, nos aproxima. Ao mesmo tempo que a grandeza dele nos arrepia, nós temos desejo de ficar perto dele. Isso é o temor do Senhor. É isso que Deus quer no nosso coração. Ande no temor do Senhor. Não caia na bobagem de fazer negócio com Deus, você não pode pagar. Não caia na bobagem de prometer coisas, não caia na bobagem disso, daquilo, de falar demais. Ande no temor do Senhor. Tenha a experiência de ser fascinado pela presença dEle e de ficar assustado pela presença dEle. Porque Ele é Deus e você é homem, você está na terra. Deus é extraordinário. Uma metáfora que eu uso para mim mesmo é o mar. Toda vez que eu vejo o mar, eu fico fascinado. Como o mar é grande, é bonito, é belo, é lindo. Mas como o mar pode ser assustador, não? Como o mar assusta.
Se você estiver lá no barco afundando, se você vê as tsunamis, o mar é assustador. A gente não controla Deus, a religião quer controlar Deus. A religião quer pôr um dogma que Deus é assim, Deus é dessa maneira. A igreja quer fazer isso. Deus está acima de toda compreensão. Deus está acima de toda limitação. Deus está acima de toda sistematização. Deus está acima de todo esse negócio. Deus é muito maior do que tudo isso. Deus é extraordinariamente maior, ilimitado, indefinível. Até os estudos teológicos é quase que uma afronta contra Deus, quando o cara fala a teologia sistemática, que é o sistema para explicar Deus e definir Deus, e diz Deus está dentro desse quadrado, e Ele não sai dentro desse quadrado. Isso é pecado. Deus é maior do que tudo isso. Então, Ele não pode ser definido, nem controlado, nem limitado por uma igreja, uma religião, seja qual for. Ele é maior do que tudo isso. Então, esse é o mistério tremendo que a gente tem que ter no coração. Devemos ter intimidade com Ele, mas ao mesmo tempo devemos ter reverência por Ele. Às vezes eu vejo dois extremos. A geração mais jovem de crente hoje fica chamando Deus assim do cara lá de cima, essas coisas todas, né? E a geração mais antiga tem muito medo e não tem intimidade. A gente precisa de um equilíbrio. Eu sou aquele que habita no alto e sublime trono, mas sou aquele também que habita no coração contrito e quebrantado. Eu sou o transcendente e eu sou o imanente. Eu estou longe, mas eu estou perto. Eu quero ser íntimo seu, mas eu sou Deus. Eu não sou seu coleguinha, eu não sou seu amiguinho. Eu sou o mistério tremendo. Você não consegue me definir, você não consegue me entender. A religião tenta enquadrar Deus. A pessoa enquadrou Deus, né? Eu falava, Deus está enquadrado nesse negócio. Não enquadra. Deus não enquadra em nenhum sistema doutrinário, Ele não enquadra. Então o cara põe lá, essa é a doutrina, ele é uma boa expressão, mas essa é uma doutrina humana. Ele está para além de todo esse negócio. Ele está para além de tudo isso. Então o temor do Senhor é isso, ande no temor do Senhor, no relacionamento com Deus. Sinta-se atraído pela sua beleza, pela sua santidade, pelo seu amor. Ele nos traz para perto de si, mas ao mesmo tempo, Ele é o transcendente, o eterno, o santo. Não caia na irreverência, não caia nessas banalidades. Às vezes na igreja, pela tanto de culto, às vezes cai na banalidade, falam as besteiras, né? Como um jovem uma vez, filho do pastor, o pastor estava atrasado, aí ele chegou no culto do jovem lá e falou assim, irmãos, enquanto meu pai não chega, vamos ler umas besteirinhas aqui na Bíblia enquanto ele vem? Né? Então, essas coisas da banalização, é apenas uma história, mas a igreja a gente fala coisas, a gente canta, quantas tolices, quanta besteira, às vezes fala, prega. Você precisa ter reverência diante do santo, diante do eterno. Amém? Ele é muito maior do que você pensa. Tenha o temor do Senhor. Com Ele não se brinca. Ele é santo, santo, santo. Ele é o majestoso, Ele é o glorioso, Ele é o eterno. Ele é aquele que de eternidade a eternidade é Deus. Ele se fez carne em Jesus, mas o Jesus glorificado aterrorizou João, que ele caiu por terra quando viu. O Jesus na sua glória brilhou como o sol e os discípulos ficaram apavorados. Seja íntimo dele, mas caia na real. Liberte-se da religião, amém? Acho que não tem mais nada não, tem? Aí tem mais um. Conclusão, quer vencer a religião? Ande no temor do Senhor, é a resposta do Eclesiastes. Jogue fora os ritos, os dogmas, os códigos morais, as promessas e votos. Jogue tudo isso fora e admire-se com a grandeza de Deus e passe a ansiar por Ele. A mão de Deus estará sempre sobre a sua vida, sempre, e vai guiar você, desde o vale da sombra da morte às águas cristalinas, onde a alma recebe infusão de alegria, serenidade e paz. Amém? Então, não limite Deus. Não coloque Deus dentro lá daquele dogma, daquela caixa, daquela doutrina. Não coloque Deus dentro daquilo que você acha que é. Ele é muito maior. Não ande dentro da religião, ande dentro do temor do Senhor. Porque a religião, quando ninguém está vendo, o cara vai e faz. Não tem ninguém vendo, o pastor não está vendo, o presbítero não está vendo. Agora o temor do Senhor está no coração. Andar no temor do Senhor.
Viver com o temor do Senhor. Ele é meu Deus, Ele é meu Pai, Ele é meu amigo. Ele é o que meu ajudador, meu amparador, mas Ele é o eterno. Ele é o infinito, Ele é o abismo da glória, Ele é o abissal da ilimitação da mente, que a gente não consegue nem compreender, nem definir por palavras. Ele está para além de tudo que a gente possa imaginar. Ele é Deus, Ele é Deus. Ande no temor do Senhor e não seja um religioso e viva debaixo desse temor, e assim nós vamos agradar a Deus. Amém? Semana que vem nós vamos falar como vencer o dinheiro. Então traga dinheiro aqui, nós vamos vencer o dinheiro. Estou brincando. Nós vamos estudar, e a sequência desse capítulo fala poder do dinheiro, da riqueza. Como vencer esse poder na nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos orar.